Fala, fiel torcida! Hoje estamos aqui estreando um novo quadro na Corinthians TV. Respeita as minas! Êêê! Eu sou Milene Domingues, estou aqui ao lado da linda companheira Aline Calandrini. Oi, Mi. Bom, a nossa primeira convidada de hoje é uma mulher muito empoderada. A gente estava até em off falando aqui como que a gente vai conversar com ela. Verdade. Pois é uma promotora de justiça conhecidíssima, que tem vários projetos que a gente vai conversar aqui sobre esse projeto. Ela vai explicar tudo pra gente. A gente queria saber como que é ser promotora, qual é a função exata de uma promotora da justiça? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, falar que é um prazer para mim estar aqui com vocês e parabenizar o Corinthians por essa iniciativa. Respeita a mina, tem que sair do papel e ir para a ação. E esse é um dos papéis da promotora de justiça que trabalha no combate à violência contra a mulher. Nós fazemos todos os tipos de acusações em casos de crimes, e aí de uma forma geral, contra as mulheres, ou crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, crimes também de corrupção. Esse é o papel do Ministério Público, ele é o titular da ação penal, ele que faz a acusação e os pedidos de condenação, se tiver convencido das provas e da autoria num processo criminal. O Ministério Público também, ele é o defensor dos direitos dos cidadãos e cidadãs, é o papel que foi trazido pelo Ministério Público, para o Ministério Público, pela Constituição de 88, ele defende os direitos. Então, o direito ao estudo, o direito à saúde, o direito ao trabalho, todo tipo de direito que está na Constituição Federal é de competência do Ministério Público zelar pela execução e pelo exercício desses direitos pelos cidadãos. E mais, o Ministério Público também é o fiscal da lei em processos em que há pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, idosos, crianças, pessoas com deficiência e as mulheres, que tem uma lei para proteger as mulheres, que é a Lei Maria da Penha, também é o papel do Ministério Público zelar por tudo isso. Então, hoje em dia, eu falo que o Ministério Público é o quarto poder. Nós somos tudo, pronto. Poderosíssimas. O que faltou? Mas é que o Ministério Público é o parceiro da sociedade. Sim. Se nós não tivéssemos um Ministério Público atuante, independente e apoiado também pela sociedade, nós não teríamos avançado tanto nos nossos direitos e na democracia. Então, nós somos um parceiro da sociedade, andando de mãos dadas com todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha também, mas agora trazendo mais para o nosso cenário do mundo do esporte, futebol. A gente viu recentemente os casos da ginasta nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Como que você vê essa questão do assédio no esporte, mais especificamente para o nosso lado, o lado da mulher? Bom, o assédio contra a mulher, ele acontece em todos os espaços, públicos e privados. E o esporte é um espaço em que também tem mulheres, em que também há muitas vezes essas mulheres estão numa situação um pouco mais marginalizada, um pouco mais afastadas e torna isso um pouco mais invisível. É como, ninguém vai ver, ninguém vai perceber. E isso veio à tona ultimamente, com várias campanhas internacionais, com as leis que deram muito mais voz para as mulheres reagirem, enfrentarem o obstáculo do medo, da vergonha, da falta de informação e da falta de apoio, também enfrentarem o julgamento social e falarem, eu sofri violência, eu sofri assédio e eu quero uma resposta da justiça e da própria sociedade em relação a isso. Então, quando uma mulher denuncia um fato, outras se inspiram nessa mulher e acabam denunciando outras situações. É por isso que nós estamos tendo aí uma onda de denúncias fundamentadas, sim, posso dizer, porque eu conheci vários casos, e que agora estão tendo uma resposta da justiça e mostrando que a mulher tem que ter o seu direito respeitado no campo de futebol, no estádio torcendo, dentro de casa, no trabalho, aonde ela estiver. É um direito nosso, respeita as minas. E no caso assim, se uma mulher no esporte sofre algum assédio, de que forma ela procura essa ajuda? Bom, a mulher quando sofre qualquer tipo de violência, assédio no esporte, no transporte público e mesmo quando ela está dentro do estádio torcendo, nos arredores, enquanto ela está vindo para o estádio, voltando, enfim, qualquer momento essa mulher tem que denunciar. Ela pode ir para a delegacia da mulher. Se essa delegacia estiver fechada, ela pode ir para a delegacia comum, ela pode chamar
a Guarda Civil Metropolitana, que hoje também tem um trabalho muito atuante na violência contra a mulher, comunicar também à Polícia Militar ou encaminhar diretamente para as autoridades, que aí é o Ministério Público, Defensoria Pública ou para o próprio Poder Judiciário. E nós temos também um canal de denúncia nacionalmente conhecido, que é o Disque 180. É um canal em que a mulher pode ligar ou até pode fazer essa denúncia por internet. É próprio para atender casos de violência contra a mulher. Ela, inclusive, pode fazer isso anonimamente, sem se identificar. E a partir do momento que ela faz essa denúncia no Disque 180, eles já comunicam imediatamente às delegacias competentes e o Ministério Público para acompanhar as investigações. Então, hoje, tem vários caminhos, várias portas de entrada para a mulher que sofre qualquer tipo de assédio e violência. E é importante que, se ela sofrer assédio dentro do estádio ou enquanto ela estiver dentro de um ambiente de trabalho, comunicar o superior, comunicar a pessoa que cuida de recursos humanos, que cuida aí dessa questão do que acontece dentro do trabalho, para que outras pessoas também não sofram violência, porque aquela pessoa provavelmente vai cometer com outras mulheres esse tipo de conduta e comportamento. E a gente vê hoje no Instagram, nas redes sociais, inclusive eu andei conversando recentemente com um grupo do Instagram que se chama Minas do Estádio. São mulheres que torcem para times diferentes e elas resolveram se reunir para acabar com esse receio, medo de uma ou outra que tem de ir para o estádio. Então tem palmeirense, tem São Paulina, tem corintiana, e elas reúnem, elas dividem os casos já que já passaram por certas situações desses assédios. Inclusive, a gestora que teve a ideia de criar, ela falou que ela sofreu recentemente, inclusive na Libertadores do ano passado, ela é palmeirense, e ela havia comentado que ela foi no banheiro e um bêbado do nada chegou e deu um chute nela. Um torcedor, e aí os amigos deles pediram desculpa e tudo, e ela reagiu tentando uma briga também com ele, e porque os amigos deles estavam lá, não aconteceu. E aí em seguida ela foi falar com o policial e aí não deu absolutamente nada, até porque o policial não achou o agressor. Mas ela não teve medo, ela falou que ela ficou uma semana digerindo aquilo, se sentindo mal e tudo, e eu acho que é isso que acontece com grande parte das mulheres que sofrem assédio. Mas ela falou que um tempinho depois isso serviu de estímulo para ela continuar tendo a paixão que ela tem, que é de ir ao estádio, né? Então, alguns casos também não são denunciados, acho que a maioria dos casos não são denunciados. A maioria. A gente está tendo estádios, um aumento, assim, porque muitas vezes, e até eu chamo a atenção, que é muito importante que tenha nos estádios os caminhos certos e divulgados para que essas mulheres se sintam seguras dentro do estádio e saibam que se acontecer com elas qualquer tipo de conduta como essa, violência, assédio, elas têm para onde correr, para quem pedir ajuda, e elas vão ter uma segurança maior nos estádios e vão abrir as portas aí dos estádios para as mulheres. E isso vem acontecendo muito, essa maior segurança das mulheres nos estádios. Mas você estava contando essa história, eu estava pensando, uma coisa que eu sempre falo, qualquer tipo de violência contra a mulher, no primeiro momento, ela congela, ela paralisa. Você não sabe que tipo de reação, porque você não sabe de onde veio. Você fica assustada, né? Então, assim, você paralisa. E depois que passou, você fica remoendo. Por que eu não fiz isso? Por que aconteceu comigo? Por que eu não reagi? Por que eu não denunciei? Então, a mulher se sente culpada, pensando, será que eu fiz alguma coisa para provocar esse comportamento? Ou por que eu não denunciei? Agora as pessoas vão achar que eu gosto de apanhar, que eu gosto de sofrer violência. Então, tem toda um sistema que a mulher tem que passar por várias etapas para ela conseguir assimilar que a culpa não é dela. E que ela tem direito a denunciar e correr atrás dos direitos dela, independentemente, não machucou, ou tudo bem, foi só um empurrão. E isso pode acontecer outras vezes e ninguém pode ser violado no seu direito, principalmente a integridade física, a integridade psicológica, e também deixar bem claro que a violência não é só a física. Isso eu acho super importante falar. Muitas mulheres acham, mas ele não me bateu, não ficou com marca, mas e a marca da sua alma, da sua autoestima, a sua desqualificação como mulher? Isso às vezes marca muito mais, tanto que ela ficou remoendo a conduta. Sim, ela falou que ela ficou uma semana ali e ela se sentiu diminuindo a autoestima da pessoa, a motivação para ser o que ela é. E sem motivação na vida a gente não vai a lugar nenhum. Acaba sendo até torturas, né? Torturas psicológicas que as mulheres sofrem, que de repente isso fica muito mais marcado do que um roxo que daqui uma semana, 10 dias vai passar. Mas muita gente não coloca como uma violência
esse tipo de tratamento. Hoje em dia estão abordando mais sobre a agressão verbal, né? Hoje é mais citado, assim, antes só usava essa questão da violência. Aproveitando, quais são os mitos e verdades da Lei Maria da Penha? Bom, acho que o primeiro mito, vamos começar por aí, que a violência é só física, é só o tapa. Não, a violência ela pode ser moral, que são os xingamentos, chamar a mulher de vagabunda, de piranha e qualquer outro adjetivo que deixe aquela mulher se sentindo mal, desqualificada como mulher, como ela se enxerga, isso daí é crime de injúria. Nós temos também a violência psicológica, que é todo tipo de desqualificação da mulher, que ela pode ser uma desqualificação pública, ela pode ser uma humilhação, um isolamento, um controle diário da mulher que faça com que ela se diminua e não exercite os seus direitos, como trabalhar, estudar, jogar futebol, ser aquilo que ela quiser ser. E se ela estiver sendo privada disso por conta de comportamento de outra pessoa e contra a vontade dela, isso é uma violência psicológica grave, que muitas vezes traz danos à saúde mental dessa mulher e também à saúde física. Nós temos a violência sexual, qualquer tipo de ato sexual sem o consentimento da vítima. Isso para mim é o mais revoltante. Enfim, e hoje em dia nós temos aí uma legislação nova que foi inclusive criada para esses casos que ocorrem nos transportes públicos, mas que agora vão inserir nos casos que ocorrem no estádio, que é a importunação sexual. Qualquer ato sexual contra a vontade da vítima já é considerado agora o crime de importunação sexual com a pena de 1 a 5 anos de reclusão. Nós temos também aí a violência física, que é qualquer ato contra a integridade física dessa mulher, que pode deixar vestígios ou não, por exemplo, um tapa na cara, fica vermelho, mas sai. Então, não deixou prova? É uma contravenção penal de vias de fato, que não deixa vestígios, mas é considerada uma violência física. E tem também a violência patrimonial, que é toda a forma de diminuir o patrimônio da mulher. Queimar roupas da mulher. Ontem eu peguei um caso em que ele queimou o uniforme da mulher, então ele impede a mulher de ir trabalhar no dia seguinte, ela perde um dia de trabalho, além de perder o valor material daquele uniforme. Homens que somem com os documentos, escondem o passaporte, que fazem dívidas no nome da mulher e acaba sujando o nome dela, e faz toda a parte de diminuição proposital e injusta do patrimônio dessa mulher. Então, também a violência patrimonial está prevista na Lei Maria da Penha. Essa nem eu também, eu não sabia dessa novidade. A gente tem uma dúvida aqui sobre qual a diferença. Muitos de nós não sabemos qual a diferença entre um homicídio e um feminicídio. Feminicídio. Olha, por que eu falei é feminicídio. De feminino, de mulher. A diferença é que o homicídio é uma morte de qualquer pessoa, principalmente de homens, por situações que não dizem respeito ao gênero masculino ou feminino. Então, vamos supor, você estava brigando uma briga no bar e um matou o outro porque estavam brigando. Uma briga no estádio, por exemplo, em que há uma morte no estádio, é considerado um homicídio. O feminicídio é qualquer morte de mulher pelo fato dela ser mulher e por também ter sido utilizado o elemento de gênero feminino para que motivasse a morte dessa mulher. Então, é a morte de mulher pelo fato dela ser mulher por questões de gênero. Então, o ex-marido que não se conforma com a separação e vai lá e mata a mulher. Nós temos também aí questões em que mulheres que estão no mercado de trabalho e aí pelo fato dela ser mulher se envolve em algum problema e depois tem a morte, essa mulher é assassinada, enfim. Pelo fato dela ser mulher, ela é morta. E o que muda? Que o feminicídio ele é considerado um crime qualificado, um homicídio qualificado, e aí é um crime hediondo, em que a pena é mais alta e o regime de cumprimento de pena geralmente é fechado, sem direito à liberdade dele cumprir a pena em liberdade. Ele tem que ser recolhido, tem que cumprir essa pena que é alta, preso. Então não tem a ver com essa questão sentimental de casais. Qualquer morte, um homem, então mataram uma mulher,
é considerada feminicídio. Sim, justamente para evitar o chamado certo. crime passional, que tentava de alguma forma justificar Sim. a morte de uma mulher. Ah, ele matou por ciúmes, ele matou por Sim, amor, ele matou porque foi traído, de forma a justificar essa conduta e diminuir a pena quando ele foi condenado, porque eram considerados crimes privilegiados. Ah, ele matou, é um crime, mas ele estava sob violenta emoção, foi logo após uma provocação da vítima, então diminuía a pena e não se tornava crime hediondo, mas sim um crime comum, penas baixas, em que geralmente ele podia cumprir em regime aberto, o que, como eu vi em alguns casos, a mulher, uma tentativa de homicídio privilegiado com o réu, os dois saindo pela porta da frente após uma condenação. Então, a lei do feminicídio, ela veio para colocar uma pá de cal nesse tipo de defesa de que matei por amor, matei por ciúmes ou matei porque foi traído, para não manchar a honra masculina. Nós não aceitamos mais esse tipo de alegação. A morte violenta de mulher, pelo fato de ser mulher, independentemente do motivo, é considerado feminicídio, crime hediondo, penas altas e a impossibilidade de recorrer em liberdade e já iniciar a pena em regime fechado. É a resposta para a sociedade. Promotora, a gente vê hoje em dia, sempre toda semana tem uma notícia em sites sobre um caso de agressão à mulher, até feminicídio. Toda semana também tem nos jornais casos. Semana passada teve daquele estudante e daquela estudante mineira que estava nos Estados Unidos. A gente vê isso sendo bastante divulgado. E mesmo assim, vem um outro caso 2 dias depois que vem ser lançado. Assim, como explicar? Informação não falta para as pessoas, para os homens de modo geral, nem para as mulheres que sofrem isso. E mesmo assim continua acontecendo bastante, mesmo após um caso gravíssimo, que a sociedade fica perplexa com aquilo e repete novamente 2 dias depois, 3 dias depois, assim, não no dia, mas ser notícia, né? Como explica assim? Antes de ela até, desculpa te cortar, esse dado aqui, 1 em cada 3 mulheres sofreram algum tipo de violência no último ano. Olha a quantidade de mulheres que somos e 1 a cada 3. É bastante. Bom, se vocês ficarem um dia na promotoria em que a gente só recebe os casos de violência contra a mulher, assim, é muito triste e é um caso atrás do outro que vai chegando, audiências todos os dias, pedidos de medida protetiva, de prisão. E nós temos a cada 15 segundos no Brasil uma mulher que sofre violência. 15 segundos? 15 segundos. Uma mulher é morta no Brasil pelo fato de ser mulher a cada 1h30. E nós somos o 5º país do mundo com maior índice de violência contra a mulher. E nós temos mais violência contra a mulher do que países árabes, do que, por exemplo, a Índia. Então, nós nos colocamos numa situação muito grave em relação à mulher. E há aí uma questão muito interessante. Nós temos a 3ª lei mais moderna do mundo no combate à violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha. Por outro lado, nós somos o 5º país do mundo com maior índice de violência. Vocês não veem que existe aí um salto entre a melhor lei e um dos países com maior índice de violência? Então, o que nós precisamos fazer para melhorar isso? E aí, primeiro é a efetividade da lei. Nós temos que tratar a violência contra a mulher não só quando a sociedade fica perplexa perante um caso, como prioridade, sim, na segurança pública, porque os maiores casos, ou o maior número de casos que chegam nas promotorias criminais são de violência contra a mulher. Então, é importante um investimento financeiro, o desenvolvimento de políticas públicas e também pessoas especializadas para atenderem as mulheres nas delegacias, para conduzirem os processos e trazer isso para o Ministério Público e Judiciário, que já estão muito empenhados nessa prevenção e no combate à violência contra a mulher. Agora, nós temos também uma coisa muito importante. O Brasil é um país machista. Então, o julgamento social, a banalização da violência contra a mulher, como se nós estivéssemos tratando de algo normal, algo que acontece, ou é briga de casal, isso afasta a mulher da Lei Maria da Penha, do pedido de ajuda e também daquela vontade de sair da situação de violência, porque ela vai ter vergonha de denunciar, ela vai ter medo, ela não vai conseguir romper esses obstáculos para sair. Então ela acaba insistindo e cada vez essa violência vai aumentando mais. Então a mulher tem que ser apoiada
por várias pessoas, entidades, inclusive essas campanhas são muito importantes para que ela consiga enfrentar o obstáculo e sair dessa situação de violência. E aí, por outro lado, para encerrar, porque eu gosto de terminar com algo positivo nesse contexto de um alto índice de violência, nós temos que trabalhar com 3 coisas muito importantes. Primeiro, a educação e a informação. É muito importante que as escolas tenham noções, abordem o tema violência contra a mulher. Não estou falando aqui de ideologia de gênero, nada disso. Nada disso. Estou falando de direitos da mulher, violência contra a mulher. O que é? Quais são os direitos das mulheres? Nós temos que trabalhar com campanhas educativas de informação para a população. Nós temos que trabalhar também muito com a possibilidade da mulher ingressar no mercado de trabalho para que ela tenha autonomia financeira. As mulheres ainda são praticamente 30% dependentes economicamente do companheiro e elas não conseguem sair do ciclo da violência. E trabalhar com a autoestima, por exemplo, esporte é muito importante para a mulher. Jogar futebol, correr, fazer algo que aumente a valorização dessa mulher, aumente a confiança dela para ela conseguir aí enfrentar os obstáculos. E o último que eu acho importantíssimo é o trabalho com os homens. Nós precisamos desconstruir esse comportamento muitas vezes machista, trazer o homem para o debate, os homens que cometeram violência contra a mulher, fazer o trabalho de reflexão, de ressocialização desses homens, porque 65% volta a cometer violência contra a mesma mulher, que também retomou o relacionamento. Sim. Então, se nós fazemos esse trabalho, além do processo, além da punição, ninguém está dando perdão para homem que bateu em mulher, que cometeu violência, não é isso. Mas, paralelamente ao trabalho de processo, condenação, nós temos que ter uma ressocialização, uma reflexão e uma tentativa de desconstruir comportamentos machistas, essa masculinidade para que ele se consciente da violência contra a mulher, que isso tem uma consequência grave e que isso pode matar muitas mulheres, e ele tem uma responsabilização sobre isso. E nós temos tido bastante resultado em relação a esse tipo de trabalho. Eu ia perguntar exatamente isso, né, sobre o projeto Como Despertar. Tempo de despertar. Tempo de despertar, exatamente. Ia perguntar se eles são obrigados aí ou eles vão por conta própria, se o caso é grande de eles voltarem a tomar aquela atitude de violência contra a mulher. Como que funciona esse projeto? Vou te responder a primeira pergunta que você me fez com uma pergunta. Você acha que os homens, até por uma questão da masculinidade, eles vão no psicólogo? Não. Eles vão fazer terapia de casal? Nem terminou de eles perguntar, procuram um médico? Nós estamos aqui num período em que as mulheres precisam fazer mamografia, verificar se elas têm câncer de mama. Sim. Mês que vem nós teremos o Novembro Azul, em que os homens precisam fazer exames de próstata para saber se eles têm câncer de próstata. Vamos ver se os homens irão. Eles não irão. Então, existe um preconceito muito grande do homem procurar ajuda. E isso faz parte da masculinidade. Eu sou autossuficiente, eu sou machão. O homem não pode chorar, o homem não pode ter sentimento só pelo timão, né? Quando o timão perde, eu vejo muito macho chorando muito. Inclusive dentro da minha casa. Sem problema algum. Mas aí chora mesmo, aí chora pro futebol. Mas o que eu vejo? Que o homem, por conta da masculinidade dele, ele não procura ajuda, ele se acha autossuficiente, ele não expõe os seus sentimentos. E isso, nesse trabalho, a gente tenta quebrar um pouco para o homem se aproximar um pouco mais um do outro, conversar os seus dilemas do dia a dia e verificar que eles estão inseridos no contexto de violência. Então, para funcionar, no meu entendimento, no projeto que eu desenvolvo, eu entendo que tem que ser obrigatório. Com 2 aspectos. Ele tem que ser obrigatório, por outro lado, ele tem que ter um benefício para que ele consiga assimilar, enxergar aquele trabalho que está sendo feito com ele. E nós tivemos aí um grande avanço na prevenção da violência contra a mulher. Esses homens, como você também perguntou, eram reincidentes. Dos 65% de homens reincidentes, quantos vocês acham que voltaram a reincidir? Tomara que nenhum. Não tenho ideia. 2% só. Nossa. Então nós conseguimos, com aquele grupo, que sejam 30 homens, e depois aumentamos para 60, 90, já foram atendidos quase 300 homens hoje em dia, nós conseguimos fazer
com que apenas 6 homens voltassem a reincidir. Então, por outro lado, queridas minas, que nós estamos trabalhando com isso, nós temos 294 mulheres que não sofreram mais violência. E essas mulheres poderiam ser, sim, terem sido a próxima vítima. Então, assim, é muito importante esse trabalho, eu confio nele, acho que todos os homens devem participar. Com o tempo, isso pode se tornar como se fosse um grupo voluntário de homens, também não precisa ser grupo voluntário de homens agressores de mulheres. Sim. Não, a gente muda o nome. Mas um grupo voluntário em que os homens, pode ser masculinidades possíveis, como ser o homem do século XXI, qualquer coisa. Mas a gente traz esses homens para o debate, para mim, esse é um dos caminhos essenciais para a prevenção da violência contra a mulher. E falando nessa coisa de como mudar a violência e tudo, eu sei que o Corinthians tem uma proposta bem legal aí de parceria com a promotoria. Pode primeira explicar? Mão, né? É de primeira mão, inclusive, isso. É o primeiro programa, a gente só dá novidade. Exato. Explica pra gente qual é o que o Corinthians está ajudando aí, como um clube como o Corinthians pode ajudar em campanhas como essa e que seja incentivo para que outros clubes também façam. Bom, eu sempre, como eu procuro ver o outro lado da violência, que é a questão do homem, autor de violência, eu comecei a pensar onde esse homem fica, onde esse homem está. E é óbvio que a gente vai chegar nos jogos de futebol, nos estádios. Sim. A paixão nacional é o futebol. Sim. Então, eu comecei a me aproximar dos times de futebol para dar visibilidade, num primeiro momento, visibilidade, por exemplo, campanhas, começa um jogo, diga não à violência contra a mulher, entra com mulheres no estádio, primeiro para inserir a mulher no estádio de futebol, segundo para que as pessoas que estivessem nos estádios tivessem uma visibilidade da violência contra a mulher, apresentando índices, cartilhas, onde procurar ajuda e mostrar um pouco dessa divulgação e de que sim, existe uma lei para a proteção das mulheres e que o Brasil ainda está como um dos piores países do mundo no combate à violência contra a mulher. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu percebi é o seguinte, para trazer mais mulheres para os estádios, que é importante também quebrar estereótipos, futebol é coisa de homem, não e a cozinha, a casa mulher. É coisa também da mulher. Não. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trazer a mulher para o estádio para que, vendo a mulher no estádio, inconscientemente, ela também se sinta pertencente àquele momento, àquele mundo, e que haja respeito no estádio para essas mulheres que estão lá, com essas mulheres, a que estão trabalhando, a que estão torcendo, e também um apoio às jogadoras de futebol, que hoje tem poucos incentivos. Quem são as grandes jogadoras de futebol? Você! Oh, muito obrigada! Mas você é um ícone para nós. Obrigada. Mas quais mais? Nós temos várias outras, mas eu te parabenizo, porque você, e eu fico emocionada, é das antigas, mas você não é das antigas, sabe por quê? Meus filhos de 10 e 8 anos são seus fãs. Olha! E eles falam, se ela joga, todo mundo pode jogar. Muito então, obrigada. assim, as crianças te têm, sim, como um ícone e uma mulher que não é a musa do futebol, que é linda, maravilhosa, como você, que é linda, maravilhosa, mas é uma mulher que joga futebol e pode ser um exemplo para outras meninas também. E para mostrar para os meninos que as meninas também podem ser inseridas nesse espaço, com respeito. Então, isso é muito importante, trazer as mulheres para o estádio. Mas como elas vão para o estádio? Se elas tiverem segurança, se elas tiverem respeito. Aliás, o nosso maior problema social, eu falo que é a segurança pública, porque o Brasil é um dos piores países para se andar sozinho na rua. Infelizmente, enfim, em todo o contexto. E pior para as mulheres. Então, para as mulheres virem para os estádios, elas precisam de segurança. E tendo segurança nos estádios, nós vamos conseguir um pouco mais de mulheres. Então, uma das propostas é um trabalho de segurança contra o assédio, contra a violência das mulheres nos estádios de futebol. Isso é algo fácil, que não demanda muito investimento, mas sim um comprometimento da segurança pública, das instituições da justiça e dos times de futebol. E num terceiro momento, que é um pouco mais audacioso, é esse trabalho, trazer o tempo de despertar para dentro do time do Corinthians. Por quê? Vocês têm grandes jogadores de futebol que são formadores de opinião. Sim, com certeza. E que muitas vezes
podem estar também envolvidos em contextos de violência, serem criados em famílias que sofreram violência contra a mulher, com problemas de alcoolismo, muitas vezes problemas com droga, e eles acabam multiplicando esses comportamentos de falta de respeito com as mulheres. Isso atrapalha a carreira deles. E, por outro lado, eles vão acabar sendo grandes multiplicadores e incentivadores desse projeto. Então, acho importante. E os jovens também, jogadores de futebol, que estão treinando no Corinthians e que vão à base, é que eu sou da justiça. Tá? Na justiça, nós falamos os menores, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não, os menores adolescentes, mas a base. A base é importante que ela venha, ela treine com uma formação essencial de respeito aos direitos. E os direitos das mulheres, porque eles vão constituir família, eles vão ter contato com torcedoras, eles vão se envolver em situações que eles vão se colocar em situação em que eles podem, por um triz, entrar numa situação de violência contra a mulher e prejudicar a carreira deles. Então, nós vamos estar contribuindo para duas coisas. Para que esses meninos da base cresçam e se desenvolvam como cidadãos de primeiro mundo sem cometer violência contra a mulher e serem exemplo para aquele jovem como meu filho que está dentro de casa e está vendo o jogador e se inspirando nele. Sim. E também, por outro lado, nós vamos diminuir a violência contra a mulher, porque se tem um homem que agride, tem uma mulher que sofre violência. E por mais que eu ame o Corinthians, são as mulheres que eu quero proteger. Esse é o meu papel como promotora de justiça, que foi a primeira pergunta que você me fez. Muito bem. Muito legal. Bom, pra gente, eu havia comentado agora há pouco que é um prazer estar te recebendo aqui. A gente estava realmente... Como a gente vai conversar de uma mulher tão inteligente. Imagina, mas assim, vocês são uma inspiração. Somos todas iguais e lutando aí pelas mesmas coisas. Com certeza você não está esclarecendo apenas as dúvidas das minas, das corintianas, como a Mini da Milene. Quando a gente estava vendo a pauta aqui, a gente falou, nossa, a gente não tem noção disso. Mesmo assim, mesmo a gente lendo, a gente assistindo as coisas. Então, obrigada por estar estreando esse programa. Com certeza é uma mulher muito empoderada. Imagina, de jeito nenhum. Empoderada no trabalho. Mas também tem situações que eu me sinto fraca, fragilizada, que a gente precisa da ajuda de outras mulheres. Então, eu sempre falo que as mulheres unidas, como você falou que tem um perfil, um clube que as mulheres se uniram de vários times, isso daí é imbatível. É uma corrente de mulheres com resistência a qualquer tipo de lesão ao direito. E eu queria terminar, se vocês me permitirem, se o tempo permitir, com uma questão que eu tenho o Corinthians no meu coração. Desde pequena, eu vejo bandeira do Corinthians, eu gosto do time, então por isso que eu aceitei esse convite desafiador. E você sabe que uma vez eu consegui ganhar um júri por conta do time, porque já eram 17 horas de debate entre o advogado e eu, e ele começou a falar um júri de feminicídio, morte violenta de mulher, e eu não ia desistir porque eu sabia que o crime tinha ocorrido naquelas circunstâncias. E aí, num determinado momento, ele começou a falar uns absurdos e eu não tinha aparteado ele, intervido na fala dele. E aí eu comecei, o senhor não pode falar isso? Ele falou assim, olá, a doutora está se desesperando. Eu falei, não. O corintiano nunca se desespera, o corintiano ele dá o grito final, da vitória, eu sou corintiana. Bom, aí metade dos jurados eram corintianos e eu ganhei o júri. Então, assim, o grito do corintiano, ele é sofrido, mas ele é verdadeiro, ele vem da alma e do coração. E é isso que a gente não pode nunca desistir, da nossa essência de ser corintiana. Parabéns, muito bem. Queria deixar registrada essa minha passagem na minha carreira. E a gente tinha conversado antes, né? Qual será o time da promotora? Senão nem estaria aqui, né? Acabamos de descobrir. Mas eu não sei o time do meu chefe, então, de repente, antes do programa, a gente vai perguntar qual que é o time dele. Já não importa, sabemos que você é corintiana. Muito obrigada mais uma vez. Espero vocês que tenham amado da forma que nós amamos. E nosso primeiro aqui começou já com a bola de ouro. Já campeonato mundial, já somos os primeiros. Assim que muito obrigada. E sejam sempre bem-vindos. Estamos juntas aqui, trabalhando juntas. Aqui Vai Corinthians! Muito obrigada, muito obrigada. Prazer é todo mundo. E no próximo programa nós vamos ter uma outra mulher muito empoderada, a advogada Najara Barreto. Acompanhe.